eu gostaria que os irmãos, quem pudesse, abrir as suas Bíblias no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13, é um texto bastante conhecido, do versículo de 1 a 17. João, capítulo 13, de 1 a 17, que é nada mais, nada menos que a passagem que fala de Jesus lava os pés dos discípulos. E eu vinha com esta mensagem na minha mente já há algum tempo, já preparada, ou me preparando, conhecendo, e comecei a observar alguns detalhes no qual eu gostaria de passar para os irmãos hoje. Vamos ler o texto, que diz assim: um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-o até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou-se a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entenderam o que eu lhe disse, que eu lhe fiz? E com razão, vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Irmãos, é um texto bem conhecido, né? Como eu falei, mas tem alguns contextos onde muita gente não consegue perceber
Muita gente não consegue perceber. E até mesmo, eu já ouvi pregações onde as pessoas falam, muita pregação sobre esse texto, e as pessoas não conseguem enxergar, muitas vezes, algumas coisas, alguns detalhes. Vejamos também, porque esse texto, na verdade, ele começou no jantar. No jantar da Páscoa. Vamos abrir também Lucas 22. Não precisa nem abrir, eu vou ler. Lucas 22, versículo 24 e 25. Porque esse texto, essa mensagem, ela começou justamente neste jantar. Neste jantar, nessa ceia, né, nessa ceia lá do Senhor, eles relatam que alguns discípulos, eles começaram a se perguntar quem seria o maior entre eles. Lucas capítulo 22, versículos 24 e 25, que diz assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Irmãos, os discípulos aí já começavam a discutir entre eles, né? E começaram a botar Jesus na parede. Começaram a perguntar a ele: poxa, eu sou melhor do que fulano, do que cicrano? Sou mais presente na vida de Jesus? E ele foi e perguntou a Jesus quem era o maior entre eles. Irmãos, esse texto de João, ele fala de três marcas principais, no qual eu gostaria de passar para os irmãos. A primeira marca que eu gostaria de falar para os irmãos, que a gente vai encontrar no texto, é o amor. O amor que ele fala aí nos primeiros versículos, do versículo 1 ao 5. Ele já diz assim no primeiro versículo logo: um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado no templo e que deixaria o mundo um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, estando no mundo, e amou até o fim. Irmãos, quem daqui não ama? É fácil a gente dizer que ama. É muito fácil chegar para um irmão, um filho, um pai, uma mãe, e dizer que o ama. Amar não é só dizer eu te amo. A minha mulher mesmo, ela me cobra isso. Eu não costumo muito dizer: minha filha, eu te amo. Mas ela sabe que eu a amo. Mas nós, seres humanos, muitas vezes pensamos até que é necessário escutar da pessoa que ama, onde na verdade não seria necessário. Jesus, ele chegou a dizer para todo mundo que amava, mas ele amava, e ele amava o mundo, amava todo mundo, sem distinção de nada.
porque ele não dizia para todo mundo que amava, mas ele demonstrava que amava. Porque muitas vezes, quando a gente pensa que amar é apenas fazer algo, não é, irmão. Não é fazer algo. Jesus colocou o amor em primeiro lugar, antes de tudo. Jesus, ele, antes de tudo, ele já amava. Porque tem muitas pessoas já falam que o texto bíblico diz que Jesus, ele lhe conhece, ele já lhe chamou desde lá do ventre de sua mãe. Mas ele já começou a amar você desde o momento que ele criou aquela sementinha. E ele já começou a lhe amar. Porque amar, irmãos, não é fácil. Amar não é fácil. É difícil a gente amar uma pessoa que lhe faz o mal. É muito difícil. Mas se a gente for seguir a risco o que a palavra de Deus nos ensina, nós temos que amar até aquelas pessoas que nos fazem o mal. É difícil? É muito difícil. Mas Jesus, ele amou. É aquele amor ágape. O amor de Jesus é aquele amor ágape. É um amor sem fronteira. E ele era essa pessoa que amava incondicionalmente e ama incondicionalmente. Jesus, ele amava, ele amou até quem não prestava, até quem ia o trair. Ele o amou. Versículo 2, ele já diz: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Irmãos, eu acho que Judas não era crente. Ele não era crente, porque ele gostava mais do pecado. Ele gostava mais do pecado, Judas. Ele tomava conta do dinheiro, ele fazia. Ele era igual a Zaqueu, quando no início, antes de conhecer a verdadeira palavra de Deus, Zaqueu era aquela pessoa que ele cobrava os impostos, mas tirava a sua parte. Ele ficava sempre com alguma coisa. E Judas era a mesma coisa. Então Judas, Jesus já sabia que Judas era desse jeito. Era fácil de ser manobrado. Irmãos, algum daqui de vocês é fácil de ser manobrado? Todos nós somos induzidos a cometer o pecado. Todos nós, irmãos. É fácil eu chegar aqui na frente e dizer: infelizmente, tem pessoas que é desse jeito, induz outra a fazer a coisa errada, e a pessoa inocentemente faz a coisa errada. Inocentemente. Qualquer um de nós podemos cair em lábias de outras pessoas. Mas Jesus sabia que Judas ia o trair. Judas, ele cumpriu o papel dele na palavra. Judas, ele foi induzido por o diabo para trair Jesus. Mas mesmo assim, Jesus o amou. Porque o amor de Jesus, ele é infinito. Ele consegue perdoar qualquer um e qualquer coisa. Irmãos, sem amor, o ser humano, ele fica seco. Eu digo, entre eu e minha esposa, vamos citar um exemplo. Tem dias que nós, como casal, nós costumamos se irritar um com o outro. É normal de um casal. Normal, a gente está em casa,
um não se agrada de uma coisa, ou quero fazer isso, ela não quer, ou ela quer e eu não quero, e acabam discutindo. Talvez ela nem saiba, mas eu não sou uma pessoa eu reclamo na hora, eu brigo na hora, mas eu fico com aquilo no meu coração. Eu não sou de falar nada, eu fico com aquilo no meu coração, eu fico com um vazio tão grande, que tudo que acontece ao meu redor, eu deixo transparecer a minha raiva. Isto é uma pessoa vazia. É desta forma que a pessoa fica sem ter amor. Num casal, se não tiver amor, eles não conseguem viver. E se você quiser discutir entre casal, ou entre família, entre pai e filho, alguém tem que voltar atrás e dizer, só basta dizer, eu te amo. Você pode ter certeza que a outra pessoa desmancha do mesmo jeito. Só basta dizer isso, porque este é o amor verdadeiro. Este é o amor que Jesus nos ensina. É o amor ágape, é o amor verdadeiro. Irmãos, em João capítulo 13, versículo 34, João 13, 34. Vamos olhar aqui. Passou. Estou passando demais aqui. João 13, 34 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês sabem amar-se uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros. Desculpa. Irmãos, este mandamento é o mandamento mais bonito que existe na Bíblia, que Jesus nos ensina, que nós devemos amar. E sem amor, irmãos, a gente não consegue ser nada nem ninguém. Agora, existe aquele amor doentio, né? Existe aquele amor doentio. É um amor que não deve entrar na vida de ninguém. O amor doentio, porque é o amor que cega. É o amor do medo, vamos dizer assim. O medo, o interessante quando a gente fala de medo eu vou citar apenas um exemplo que esclarece bem essa questão do medo. Eu era militar, né? Estava no quartel, e eu era uma pessoa que tinha medo de escuro. Hoje, graças a Deus, eu não tenho medo de escuro mais, mas eu tinha medo de escuro. E eu estava no quartel e estava de serviço, e me colocaram para tirar o serviço lá no fundo do quartel, onde não tinha nada a não ser mato. E por ironia do destino, nesse dia estava chovendo muito, aquela chuva grossa com relâmpago. Aí é que o medo aumentou. O medo aumentou, que eu fiquei apavorado. Irmãos, não é nada, mas a gente começa a criar coisas na nossa mente. O medo faz com que a gente crie coisas na nossa mente. Chovendo, dava aqueles relâmpagos, e eu via como se fossem pessoas vindo de lá para cá. Imagina eu lá armado, com medo, mas graças a Deus me segurei. O medo também não deixou de ter a coragem suficiente para me enfrentar aquele vulto que eu estava vendo, que não era nada. Depois eu vim ver que não era nada. A mesma coisa é o amor doentio.
Porque o amor doentio, ele começa a criar fantasias, começa a criar coisas, e muitas vezes, quando você não quer, você acaba vendo coisas que não existem. Este é o amor doentio, que não deve existir na vida de ninguém, diferente do amor ágape de Jesus, do amor ágape de Deus. Este é o amor verdadeiro. Irmãos, a segunda marca que eu gostaria de falar é a santidade. A santidade nesse texto, do versículo 6 ao versículo 11, que fala da limpeza. Fala da limpeza. Jesus, ele pegou um balde com água lá e pegou uma toalha, chamou os discípulos e foi lá lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro contestou, dizendo que ele não iria lavar os pés. Mas aí Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, você não faz parte de mim. Na mesma hora Pedro reconheceu e disse: não, Jesus, então não lave só meus pés não, lave minhas mãos, lave minha cabeça. Ele quis dizer: eu quero fazer parte de ti, eu não quero ficar longe de ti, eu quero ficar perto de ti. Irmãos, nós seres humanos, nós temos que buscar a santidade, nós temos que nos limpar das impurezas que existem no mundo, que é nada mais que o pecado. Nós precisamos estar preparados para quando uma pessoa queira lhe induzir ao pecado, e você está embasado na palavra de Deus, a não aceitar. Irmãos, nós temos que nos santificar. A santificação nos deixa mais próximo de Deus, nos deixa mais próximo do Pai. E se nós não nos limparmos para isso, nós estamos nos afastando de Deus. Poxa, como é fácil pecar, e como é difícil nos santificar. Nós temos que matar um leão todo santo dia, irmãos. Como é que devemos fazer isso, irmãos? Aprendendo da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina a nos limparmos, a nos santificarmos. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Tendo como hábito, por exemplo, ler a palavra de Deus todo santo dia. Todo santo dia, de domingo a domingo. Não é só domingo na igreja, não é só na terça-feira na escola. Não, é todo santo dia, porque todo santo dia Deus tem uma palavra para te ensinar. É através da palavra de Deus que nós nos preparamos. Irmãos, eu quando não era cristão, não era crente, eu não era muito de estar chamando palavrão, mas eu conheci uma pessoa que a cada 4 palavras que ela dizia, 3 era palavrão. Depois que ele conheceu a Jesus, hoje ele não fala mais a palavrão. Por que isso, irmão? Porque o Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele nos prepara para isso, ele nos capacita. Eu dizia assim, quando aceitei a Jesus, eu escolhi o dia, viu, irmão? Eu escolhi o dia, mas não sabe que Deus já tinha escolhido esse dia para mim, porque através de mim, eu tenho certeza que teve pessoas que se assemelhou e aceitou a Jesus também, e conheceu a palavra também. Porque eu tinha o costume de todo final de semana beber. Eu tinha esse costume. Eu aceitei a Jesus e fiquei me perguntando: Jesus,
Eu não bebo muito, Jesus, eu só bebo no final de semana. E muitas vezes, irmão, mesmo depois que eu aceitei a Jesus, eu bebia. Por quê? Porque eu não bebia muito, irmão. Eu tomava uma latinha de cerveja, a mulher ficava com raiva e tal. E muitas vezes ia para a igreja até com um bafo de cerveja na boca. Mas eu ia. E para mim aquilo não era errado, era certo. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, ele começou a limpar, ele começou a lavar o meu corpo, começou a me preparar, até o ponto de chegar e dizer: eu não bebo mais. Tem um rapaz lá no Esquadrão de Cristo, porque assim, a gente fala que a gente aceita Jesus e o Espírito Santo ele vai nos limpando, vai nos preparando para aquilo. Mas eu escutando um testemunho de um irmão lá do Esquadrão de Cristo, ele é da Assembleia, e o testemunho dele é impressionante. Ele era 20 anos de droga, 20 anos usando droga direto, dia e noite. E da noite para o dia, Jesus chegou na vida dele. Ele contando o testemunho dele é a coisa mais linda do mundo, porque ele fala que teve um dia de sábado, ele estava em uma festa que ele costumava fazer, e no final da festa, onde todo mundo estava se drogando, todo tipo de droga, no final da festa ele ia para o quartinho dele, onde era só ele, mais ninguém, onde de repente ele viu uma pessoa, ele sozinho dentro do quarto, ele viu uma pessoa, entrou dentro do quarto dele, abriu a porta, entrou dentro do quarto dele, e ele disse que ele estava se vendo naquela imagem, ele estava se vendo, ele só é coisa de noiado isso, mas ele estava se vendo deitado a cabeça dele na coxa de Satanás. Ele estava vendo aquela cena, e de repente aquela pessoa entra de branco e diz assim: ei, Satanás, sai da vida desse rapaz aí, que a partir de hoje ele é meu. E quando amanheceu o dia, ele vai saindo de casa, meio noiado ainda, passa um irmãozinho desse da Assembleia e convida ele para ir para a igreja. Ele disse: irmão, como é que eu faço para aceitar esse Jesus? Ele disse: vamos comigo aqui na escola. Era de manhã cedo, 8 horas da manhã, e ele foi lá, ouviu a palavra de Deus, ele aceitou a palavra de Deus, e quando foi à noite, ele foi à igreja e aceitou a Jesus. Hoje faz 17 anos que ele conta esse testemunho. 17 anos, irmão. É um testemunho que a gente consegue se identificar na santificação de uma pessoa. É difícil, mas quando Jesus quer, ele faz assim. Ele faz desta forma, porque nós costumamos dar dificuldades para a vida. Eu escolho o dia que eu vou. Não, eu aceito Jesus. Eu disse mesmo, eu vou comemorar o aniversário de morte do meu pai, no outro dia eu aceito Jesus. E foi dessa forma que eu fiz, irmão, porque eu não estava querendo deixar passar o dia que papai completaria 80 anos de idade e 1 ano de falecimento. E eu dizia que ia tomar todas, que aguentasse, mas no outro dia aceitar Jesus. E eu fui para a igreja. Eu costumava ir para a igreja, que eu deixava a mulher, a minha filha na igreja, minha irmã, minha sobrinha, todo mundo ia para a igreja, e eu ia acompanhava eles, muitas vezes assistia o culto, mas não entrava no meu coração. Mas nesse dia, todo mundo lá de casa já sabia. Aí eu disse: que o pastor não vai fazer o apelo não, não vai fazer o apelo não. Até que minha sobrinha chegou para o pastor e disse: pastor, faça o apelo, faça o apelo. Foi quando eu aceitei. Pensava eu que estava escolhendo o dia, mas era Jesus que já tinha preparado esse dia para mim.
porque nós começamos um trabalho de purificação, de preparação, lendo a palavra de Deus. Irmão, quando tiver algum conhecido que aceita Jesus, que vem aqui à frente e diga aqui: irmãos, eu aceito a Jesus. Não desista deles não, irmãos, porque é o que costumamos fazer na igreja. Uma pessoa chega aqui e diz assim: eu aceito a Jesus. Quando é no outro dia, a gente nem procura mais a pessoa. Aquela pessoa ali, ela está balançando ainda. Ela está com a maior parte do corpo dela no mundo. E se não tiver uma pessoa para estar lembrando todo santo dia aquilo que nós devemos fazer todo santo dia, ler a palavra de Deus, essa pessoa volta para o mundo, irmão. E muitas vezes nós, como irmãos, nós somos falhos nisso. E nós vamos à igreja, sentamos na igreja, no templo, e um irmãozinho lá aceita Jesus, glória a Deus, e quando é no outro dia a gente nem procura mais saber quem é essa pessoa. A pessoa vem um outro domingo, se senta acolhido ou não, no terceiro domingo ele já não vem mais, porque ele já fez a parte dele, que foi levantar a mão e dizer sim para Jesus. Mas, pois é, e cadê a preparação? Cadê a preparação? Cadê a santificação? Cadê a santificação de uma pessoa? Irmãos, nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos. Se não tiver alguém lá para empurrar você desiste, porque é um costume nosso. Nós temos esse costume de errar, de pecar e dar por esquecido. Mas nós temos que nos preparar, irmãos. Nós temos que nos limpar, nós temos que nos purificar do pecado. No texto, quando Pedro diz para Jesus, né? Senhor, tu vai lavar os meus pés? Não, negativo. Nesta hora Pedro estava cego. Cego por quê? Porque ele não conhecia, ele não sabia a real necessidade, a real coisa que Jesus estava fazendo ali, lavando os pés das pessoas. Aí ele já foi logo dizendo, né, talvez com ironia: ah, não, se for dessa forma, eu não quero nem que o Senhor lave meus pés, lave também minhas mãos, lave também minha cabeça. Jesus responde a ele: você não precisa de tomar banho, porque quem toma banho já está limpo. Porque era um costume da época de todo mundo, quando chegar a uma casa, era o costume de tirar o sapato, né, e entrar Mas muitas vezes as pessoas andavam de pé descalço mesmo, porque era areia, era barro, e os pés estavam sujos. E era costume daquela época, daquela região. E existem países que ainda tem hoje, viu, irmão? A pessoa tem o costume de chegar na casa de outras pessoas e deixar a sandália fora, deixar o sapato fora, e a pessoa entrar de pé descalço, porque é um costume até louvável, vamos dizer assim, porque muitas vezes, vamos dizer, numa pandemia como essa, né, você está na rua, você está trazendo tudo que é de impuro, e está indo para uma casa teoricamente limpa, está levando as impurezas, as coisas ruins. Mas ele tinha esse costume de lavar os pés, e Pedro não sabia disso, porque ele não tinha o conhecimento, ele não sabia. Pedro, ele estava precisando enxergar em Jesus a verdadeira purificação, e ele não estava enxergando. Irmãos, precisamos nos santificar, precisamos estar limpo, conhecendo a palavra de Deus. A terceira marca que eu gostaria de falar é sobre a explicação de tudo, na verdade, né? É servir ao próximo. O texto do 12 ao 17
ele fala muito bem sobre essa questão, porque quando Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, que vai para o seu lugar, ele fala para eles: vocês viram o que eu acabei de fazer? Para ser o primeiro, para ser o maior, você tem que ser o menor. Aquela discussão lá do jantar, né, dos discípulos querendo saber quem era o maior, quem era o menor, Jesus estava explicando tudo aí. Se você diz que eu sou mestre e Senhor, eu sou, realmente eu sou, e eu o servi, eu me fiz servidor, eu me fiz escravo. Ele quis dizer com isso, irmão, o quê? Irmãos, para você aprender a ser o maior e o melhor, você tem que aprender a servir. Você tem que se diminuir. Se você conseguir aprender isso, se humilhar, você é capaz de não diferenciar uma pessoa da outra. Irmãos, servir ao próximo é amor. Jesus nos ensina que temos que servir ao próximo. E quando a gente fala em servir, quando a gente pensa em servir ao próximo, nós começamos a nos assemelhar a Ele. Nós não somos feitos em mais semelhança de Deus? Deus é amor, nós temos que nos assemelhar a isso, a Ele? Temos. Deus o serviu, nos serviu, por que é que nós não podemos servir ao próximo? Nós não somos iguais, irmãos? É o que eu quero falar para os irmãos desta noite, irmão. É sobre a igualdade. Igualdade. O que é igualdade, irmãos? A gente, quando fala igualdade, é igual, é um gêmeos. Existem vários tipos de igualdade. Você lembra que eu falei aqui da caveira? No meio motociclístico, eles têm um lema: é irmandade. É uma coisa que eles levam muito a risco isso. Irmandade e igualdade. Porque todos nós temos que ser iguais uns aos outros, independente de cor, raça, religião, sexo. Nós temos que ser iguais em tudo. Em tudo. Muitas vezes nós caímos na besteira de ver de ver uma pessoa pela cor ou pelo sexo e deixar de gostar dessa pessoa. A palavra nos ensina de forma totalmente contrária a isso. Totalmente contrária. E muitos irmãos têm preconceito dentro de igreja, viu, irmão? Dentro de igreja existem pessoas com essa indiferença uma com a outra. Ah, porque eu me visto melhor, porque eu tenho mais riquezas do que o outro, e muitas vezes ele não se senta ou não come. Uma pessoa dessa não tem coragem de lavar os pés de outra. Uma pessoa dessa não tem coragem de dizer eu te amo. Ela está indo totalmente contra o que Jesus nos ensina. Totalmente contra. Igualdade, irmão, é a pureza do coração.
Igualdade é o amor que Jesus nos dá. Igualdade é a santificação que nós temos em nos limparmos, em nos deixarmos ser limpo. Igualdade é aprender a servir. Irmãos, precisamos ser mais servos e deixar de ser mais senhor, porque infelizmente é o que a maioria das pessoas querem da vida: ser senhor e não ser servo, que é tudo contra o que Jesus nos ensina. Irmãos, vamos ser iguais, irmãos, uns aos outros, independente de quem seja, independente de quem fale, independente de quem faça. Vamos ser iguais uns aos outros, amando, nos santificando e servindo. Que Jesus abençoe a todos.